Então, agora a gente vai ter a fala do Luiz Fernando sobre a produção de proteínas do ponto de vista da biosemiótica. Primeiro, agradeço aí o Oswaldo por ter feito esse evento. É o seguinte, eu vou falar aqui sobre um autor que está na... Quando se diz biosemiótica, sempre se aponta o Peirce, mas tem um outro autor, que aí sim é o objeto até da minha pesquisa de doutorado, que é o biólogo estoniano Jakob von Uexküll, que é uma das fontes da onde essa nova ciência vai surgir, né? Então, eu vou tentar aqui mais mostrar essa origem uexkulliana da biosemiótica, mais do que tratar de Peirce, etc. O João aqui acabou de falar um pouquinho. Então, eu vou seguir esse modo mais tradicional de exposição da filosofia, vou ler meu texto. Eu até tentei fazer uma apresentação ontem, mas foi um tanto fracassada, então acho que eu vou me deter no meu texto mesmo. E só antes de... Isso, obrigado, Oswaldo. Antes de começar, queria só mostrar, eu vou escrever na lousa aqui também, é um modelo do qual o von Uexküll vai criar e que o Sebiock, entre outros, vão se inspirar para pensar essa tal biosemiótica, né? É um modelo um pouco mais complicado, mas vou resumir um pouco. É um modelo que o von Uexküll cria para dar um modelo de como que funciona a percepção animal. Então, aqui a gente tem um organismo. Deixa eu pegar minha cola aqui. Eu reduzi. Aqui a gente teria um objeto A qualquer, que o organismo vai entrar em relação. Esse objeto qualquer, ele emite sinais. E o organismo, por sua vez, tem uma forma perceptiva de receber esses sinais. Uma forma anatômica fisiológica e uma forma transcendental, que é o diálogo com Kant, que eu não vou entrar agora, mas o von Uexküll vai tomar essas duas coisas como um certo a priori biológico. Aqui, o próprio organismo é uma espécie de centro de síntese. E aí, esse organismo tem, por sua vez, o que o von Uexküll vai chamar de... Pode traduzir por forma ativa, que é o que dá um significado a esse objeto. E isso aqui é um circuito. O von Uexküll vai chamar de Funktionskreis, que a gente pode traduzir por circuito funcional. Isso aqui é um circuito mesmo que ele faz até 3 setinhas, assim, dizendo que esse significado também modula o objeto, que pode passar a emitir outro tipo de sinal. Então, isso aqui, digamos, não é algo estável, né? Então, no sentido geral, o que o von Uexküll está dizendo é que a forma que os organismos percebem o seu entorno vai sempre depender da relação de significação que ele está estabelecendo. Então, eu só desenhei isso porque essa biosemiótica uexkulliana dá para explicar com esses 3 termos, até sinal, significado e o próprio organismo, que poderia ser no lugar do intérprete, sem precisar entrar na terminologia peirciana. Então, isso é só uma introdução. Agora, eu passo aqui a
a leitura. Então, essa presente comunicação é uma espécie de desdobramento da minha pesquisa de doutorado, como eu comentei com vocês. O Phonics School, em seus trabalhos em biologia teórica, e eu estou dizendo teórica porque ele tem também uma vasta pesquisa prática em fisiologia e comportamento animal, ele vai sustentar que todos os processos de geração, de formação e inter-relações dos organismos são guiados por o que ele vai chamar de leis de significação, leis de significado. Ou seja, segundo o Phonics School, as leis morfogenéticas e as leis de comportamento estão subordinadas à lei de significado. Ele fala que todo processo ontogenético, todo processo morfológico está subordinado a uma lei de significado. Ele argumenta isso num texto de 1920 chamado Bedeutungslehre, que é exatamente teoria do significado. Então, portanto, o que orienta a ação de um organismo em seu meio é o modo de significação que aquele institui em seu entorno, né? Então, é esse modo dele significar um objeto. Do mesmo modo que o Phonics vai dizer que as fases embrionárias de divisão, duplicação e diferenciação das células são guiadas por uma sequência de significados. Essas leis de significado são também chamadas pelo autor de leis técnicas. Ele também dá essa outra terminologia. Os organismos, portanto, são, em sua totalidade, seres vivos técnicos e mecânicos, pois o substrato material e sua organização em leis físico-químicas é orientado por essas leis técnicas ou de significação, que indicam quais daquelas leis físico-químicas devem entrar em trabalho no organismo. Então, essa teoria do significado, essa Bedeutungslehre, deu margem para que, 15 anos após sua morte, fosse dado início a uma jovem ciência que hoje a gente está chamando aqui de biosemiótica, e que começa, sobretudo, com um pontapé inicial dado pelo linguista húngaro Thomas Sebeok. Na década de 60, Sebeok iniciou toda uma pesquisa em defesa da ideia de que a linguagem deve ter raízes biológicas. É nesse período que aparece o termo zoosemiótica, que o Sebeok vai criar para designar a nova ciência que estuda os sistemas de sinais e comunicação deles. Segundo o linguista, né, segundo Sebeok, qualquer semiose, o processo de significação que ele chama, é definida pela relação aí que comentaram anteriormente, triádica proposta por Peirce, né, o representamen, o intérprete e o significado, sendo sua interpretação a condição fundamental. Ele afirmava que não pode haver semiose sem interpretabilidade, e que a interpretação é uma condição necessária e suficiente para que algo seja uma semiose. O Phonics School também já tem essa tese, ele também está colocando que todo organismo, de alguma forma, já tem essa função de intérprete, né? A gente pode discutir isso porque a interpretação vem carregado de mentalismo, né? Vem carregado com essa forma mais antropológica, mas na verdade é uma acomodação do organismo, né? Uma relação não tão mecânica e não tão fixa do organismo com o seu meio. Então, todo organismo tem já uma espécie de maneira de interpretar o mundo. Isso ele vai colocar também a nível celular. Essa forte ligação entre semiose e interpretação levou o Sebeok à conclusão de que a zoosemiótica, como ciência, já existia desde a década de 20, tendo sido fundamentada pelo Phonics School em sua obra Biologia Teórica, de 1928. O Phonics School, ele passa um tempo, ele tem lá todo um problema em entrar no circuito acadêmico da Estônia, ele vai ser visto como um biólogo um tanto exótico, excêntrico, e ele fica um período aí no limbo, digamos, e escreve essa obra Biologia Teórica, que tem um caráter muito mais discussão de conceitos mesmo do que uma obra de fisiologia, de comportamento animal, tal como ele produz muito. Então, além dessas ideias, né, Phonics School também ficou conhecido por sustentar que os animais são sujeitos. Ele cria esse neologismo em alemão, Tiersubjekt, e, em razão disso, vivem em um mundo subjetivo, à la Kant, que será esse Umwelt. Então, o famoso conceito, se alguns de vocês já ouviram, né, o famoso conceito de Umwelt, o Phonics School poderia estar usando o termo meio, que estava já nas ciências biológicas, né, derivando do francês milieu, só que como estava com uma conotação
de que o meio seria algo homogêneo, igual para todas as espécies, ele prefere pegar o termo alemão para dar esse sentido de subjetividade para o meio que é constituído, né? Então, a abelha, o carrapato, o homem, qualquer animal, ele não vive no mesmo meio. Eles não vivem no mesmo meio, porque depende tanto desse circuito próprio quanto da sua forma biológica a priori, que o Phonics School vai estar chamando, que é tanto o aparato anatômico fisiológico, como o modo dele conceber relação espaço-temporal, que é o diálogo dele com Kant. Então, essa posição de sujeito, ele vai falar que a célula é um sujeito também, essa posição de sujeitos torna os organismos não como receptores de estímulos, né? A gente pode ver que o Phonics School não usa o termo estímulo, ele vai usar sempre o termo sinal, o organismo, para exatamente indicar que os organismos já estão dentro de um meio que é constituído por eles e que os estímulos não são os mesmos. Então, ele prefere, ao invés de dizer estímulo, ele vai falar sinal. E que esses sinais são, por sua vez, interpretados. Então, os animais possuem essa capacidade de transformar esses sinais em signos, o que os torna verdadeiros agentes semióticos. Com base, então, nessas considerações desse tipo, o CBIOC vai concluir aí pela década de 70 que a biologia de Phonics School era o campo natural da pesquisa em zoosemiótica. Esse sendeiro aberto pelo linguista húngaro que vai florescer novas contribuições à biosemiótica. E aí agora vou tentar pensar a partir desse esquema aí colocado pelo Phonics School, como que os biosemióticos atuais que leem Phonics School, o filho dele, né, falecido, vão pensar, por exemplo, produção de proteína. O Tu Phonics School, filho dele, é um bioquímico e tem muito trabalho dele sobre esse ponto de vista wexkuliano, semiótico, em relação à produção de proteínas. Então, recentemente, há uma série de pesquisas que levam em conta esse caráter de semiose da vida, como é o caso da biologia molecular, em que os autores buscam interpretar certos processos celulares desde esse ponto de vista biosemiótico. Desse modo a seguir, será apresentada uma reflexão sobre a produção de proteínas, assumindo essa postura epistemológica mesmo, né, que a gente pode chamar. A biologia molecular, né, sustenta talvez duas grandes teses gerais, né, a sequência linear de nucleotídeos contém informação genética e que essa sequência determina a ordem dos aminoácidos nas proteínas. Assim, tanto nos genes quanto nas proteínas, a informação biológica é definida pela ordem específica de suas subunidades. Essa concepção de informação trouxe luz a um certo mistério da hereditariedade e transformou a biologia em uma ciência baseada em informação. Alguns pesquisadores defendem que a informação biológica é apenas uma metáfora usada para simplificar a descrição dos sistemas vivos, similar a programas de computador que permitem comandos em linguagem humana, mas que no fundo operam apenas com códigos binários. Essa visão, que estou chamando aqui de fisicalista, sustenta que em nível fundamental só existem grandezas físicas na natureza. Essa comunicação, minha comunicação aqui, propõe que a tese fisicalista seria válida se genes e proteínas fossem formados espontaneamente como moléculas inorgânicas, mas não o são. Eles são artefatos moleculares produzidos por máquinas moleculares. Como os artefatos exigem entidades adicionais, além das grandezas físicas, concepções fisicalistas mais radicais se enfraquecem, tornando necessário reconhecer a existência da informação orgânica e do significado orgânico como componentes fundamentais da vida. Genes e proteínas diferem das moléculas inorgânicas não porque possuem estruturas e funções diferentes, mas porque são produzidos de uma maneira totalmente distinta. Todas as moléculas inorgânicas são formadas por auto-organização, e sua estrutura é determinada internamente, ou seja, por fatores internos. Genes e proteínas, por outro lado, são produzidos por máquinas moleculares que unem fisicamente suas subunidades em uma ordem determinada externamente por modelos externos. Elas são montadas por robôs moleculares, os ribossomos, com base em instruções externas, o que as torna tão diferentes das moléculas comuns quanto os objetos artificiais são dos naturais.
De fato, se concordamos que os objetos naturais, quando sua estrutura é determinada internamente, e artificiais, quando é determinada externamente, então podemos realmente dizer que genes e proteínas são moléculas artificiais, que são artefatos feitos por máquinas moleculares. Isso, por sua vez, implica que todos os objetos biológicos são artefatos, levando-nos à conclusão geral de que toda a vida é um processo de fabricação de artefatos. Aí, para dizer com Kant mais uma vez, a natureza é técnica. É uma tese que o Kant vai colocar na crítica do juízo. A definição da vida como produtora de artefatos destaca a característica que separa a matéria inanimada do mundo vivo. E, ao fazê-lo, nos mostra por que os sistemas vivos são fundamentalmente diferentes dos não vivos. No entanto, isso não nos fornece uma descrição completa da vida. O que essa definição nos proporciona, entretanto, é um novo ponto de partida, mais precisamente, um novo arcabouço teórico para o estudo da vida. A transição de moléculas que surgem naturalmente para moléculas que precisam ser fabricadas pode ser vista pelo processo de produção das proteínas. A informação necessária para produzir proteínas está presente em moléculas que podem ser copiadas. Essa função é assumida pelos genes que armazenam as instruções para fabricá-las. Para que essas instruções fossem traduzidas em proteínas, é necessário, né, um trabalho conjunto dos 3 tipos de moléculas de RNA, né, que os biólogos aqui conhecem muito bem: mensageiro, ribossômico e transportador. Dessa forma, os primeiros sistemas que fabricavam proteínas precisavam combinar esses 3 tipos de RNA. E o aspecto mais importante desses sistemas é sua capacidade de garantir uma relação precisa entre os genes e as proteínas. Sem essa correspondência exata, não haveria hereditariedade nem especificidade biológica, ou seja, um organismo não conseguiria produzir proteínas funcionais a partir de seu material genético. Esses sistemas surgiram como um processo combinado, no qual ribossomos, RNA mensageiro e RNA transportador trabalhavam juntos para traduzir sequências de informações genéticas em proteínas específicas. Esses sistemas de codificação molecular por máquinas moleculares possibilitaram transformar informações genéticas em proteínas funcionais, possibilitando a diversificação na vida da Terra. A informação biológica ou informação orgânica tem sido definida como a sequência específica de uma molécula. No entanto, essa definição não é totalmente satisfatória, pois pode dar a impressão de que a informação é uma propriedade intrínseca das moléculas, algo que elas possuem apenas por terem uma sequência. Na realidade, existem inúmeras moléculas que possuem uma sequência, mas apenas em alguns casos essa sequência se torna informação. Isso ocorre somente quando máquinas de cópia a utilizam como guia para a replicação. Contudo, as máquinas de cópia, por si só, não explicam o conceito de informação. Essas moléculas podem unir subunidades e formar sequências, mas sem um modelo para seguir, apenas criariam sequências aleatórias e não padrões específicos. Ou seja, nem as sequências sozinhas, nem as máquinas de cópias isoladamente, constituem informação. A informação orgânica só existe quando uma sequência específica serve como modelo para que uma máquina de cópia gere uma cópia. Em outras palavras, a informação biológica surge durante o ato da cópia. A informação orgânica não é uma quantidade, pois uma sequência biológica específica não pode ser medida como medimos a temperatura ou o peso. Mas também não é uma qualidade, pois sua especificidade linear é uma característica objetiva das moléculas biológicas e não algo subjetivo. Portanto, para descrever corretamente o mundo natural, precisamos reconhecer uma terceira categoria de entidades, aquelas que são objetivas, mas não mensuráveis. A informação orgânica pertence a essa categoria. Como ela só pode ser descrita nomeando sua sequência específica, podemos chamá-la de entidade nominável. Assim, a informação orgânica faz parte da classe das entidades nomináveis da natureza. Esse termo eu tirei do Barbieri, Marcello Barbieri, que achei muito interessante esse terceiro reino que ele cria, mas tem um pouco a ver também com, eu estava conversando com o Lucas até ontem, com o Gedanken do Frege, a noção de pensamento dele é algo por aí também.
Já um código é um conjunto de regras que estabelece uma correspondência entre os elementos de dois mundos independentes. No código genético, a regra que determina que um códon corresponde ao aminoácido equivale a dizer que esse aminoácido é o significado orgânico daquele códon. Assim, onde quer que exista um código, seja ele mental orgânico ou orgânico, existe também um significado. Portanto, podemos dizer que um significado é um objeto relacionado ao outro por um código e que um significado orgânico existe sempre que existe um código orgânico. A existência de significado no mundo orgânico pode parecer estranha à primeira vista, mas, na realidade, não é mais estranha do que a existência dos próprios códigos, pois são duas faces da mesma moeda. Dizer que um código estabelece uma correspondência entre dois objetos é o mesmo que dizer que um objeto é o significado do outro. Assim, não pode haver códigos sem significado, nem significado sem códigos. O que devemos lembrar é que o significado é uma entidade mental quando o código está entre objetos mentais, mas é uma entidade orgânica quando o código está entre moléculas orgânicas. Muitos aceitaram rapidamente a ideia de informação molecular, no mínimo como mera metáfora, tal como a gente aprende desde o ensino médio, mas não a de significado molecular. Curiosamente, um dos argumentos mais populares contra a existência de significado no nível molecular vem do estudo da comunicação animal, a mesma ciência que defende a existência de linguagem no nível animal. Quando um sinal atinge um animal, ele pode desencadear uma resposta automática, e o que observamos nesses casos é uma sequência determinística de reações. No entanto, em outros casos, há uma fase intermediária entre o sinal e a resposta, uma fase no qual o sinal é interpretado e a resposta muda de acordo com essa interpretação. Esses são os casos em que se afirma que o significado surge, pois se assume que a interpretação é o processo que dá um significado a um sinal. Dessa suposição, surge a seguinte conclusão: o significado é sempre o resultado de um processo de interpretação. Sem interpretação, não há significado. Quanto tempo tem? 9 minutos. Então dá tempo. Já está no meio. O processo de produção de proteínas, que começa com o recorte de um determinado gene e termina com a síntese dentro do ribossomo entre RNA mensageiro e transmissor de uma determinada proteína, é um complexo sistema de produção de significados. Suas duas grandes etapas iniciais, a transcrição e tradução, compõem esse sistema. No primeiro caso, é um primeiro processo de significação que se dá entre o código derivado do gene, a adaptação via a enzima de RNA polimerase e o RNA mensageiro como significado resultante. Em seguida, o ribossomo, agora como um adaptador, uma máquina molecular, interpreta como signo orgânico o RNA mensageiro, sintetiza-o com o aminoácido carregado pelo RNA transmissor, um novo signo, e produz como significado uma determinada proteína, que ainda poderá sofrer outros processos de significação, a depender de seu destino mais específico, como, por exemplo, para uma enzima digestiva ser secretada no estômago ou no intestino, o polipeptídico deve ser mais uma vez traduzido no retículo endoplasmático, modificado no complexo de Golgi, e então é secretado através da membrana plasmática para o lúmen do trato digestório. O fato de que algumas moléculas são usadas como signos significa que um processo de codificação orgânica é automaticamente também um processo de semiose orgânica. E a mera existência do código genético implica, portanto, que a semiose orgânica é uma realidade. Pode-se ser tentado a concluir que todas as formas de semiose são equivalentes, e, em particular, que a semiose orgânica é equivalente à semiose cultural. Na semiose cultural, o intérprete é sempre a mente humana e os conceitos de interpretante, signo e significado estão necessariamente ligados a entidades subjetivas ou mentalistas. Na semiose orgânica, por outro lado, o agente é um codificador, um sistema composto por moléculas orgânicas, e as operações que ocorrem são descritas por entidades objetivas irreproduzíveis. O significado, em resumo, é sempre o resultado de um código, de um signo, e esse signo depende de um contexto que é associado a um processo de interpretação. Deixa eu ver. Aí termina agora.
Pode-se perguntar, né, por que uma abordagem científica dos organismos vivos deveria incluir a reintrodução da semiose nos processos vitais. Como tentei mostrar, ao longo do caminho rumo à semiutização da vida que vislumbro uma possibilidade, não é a única, para preencher a lacuna entre natureza e cultura, ou entre natureza e linguagem, que é uma das ideias que muito me interessa, essa noção de semiose orgânica, porque não precisa ficar tentando fazer uma gênese monstruosa da origem da linguagem, mas basta a gente atribuir a ideia de significação à vida em geral, e não somente à espécie humana. Então, esse é, do ponto de vista, né, de um problema mais filosófico da origem da linguagem, essa interpretação semiótica da vida, acho que tenta dar conta, ao mínimo, dessa barreira que fica quase intransponível entre natureza e cultura, entre linguagem e não linguagem. Aí posso... Então, eu termino, vou pular um parágrafo aqui para já ir concluindo, com uma reflexão de um autor aí que também gosto muito, Georges Canguilhem, que o Maurício citou há pouco, sobre o rumo da biologia contemporânea e suas mudanças conceituais. Canguilhem cita isso na sua obra Estudos de Filosofia e História da Ciência. Diz ele, aí eu concluo: a biologia parou de utilizar a linguagem e os conceitos da mecânica, da física e da química clássica, linguagem à base de conceitos formados mais ou menos diretamente sobre os modelos geométricos. Agora, ela utiliza a linguagem da teoria da linguagem e esta da teoria da comunicação. Mensagem, informação, programa, código, instrução, decodificação, tais são os novos conceitos do conhecimento da vida. Obrigado. Obrigada, Luiz. Obrigado. Sim, Tiago. Tiago, Maurício? Pode ser daqui? Vamos ver. Você não quer sentar aqui? Sento. Ah, você é isso, melhor. Pode ser. Obrigado, Luiz, pela apresentação, é muito interessante. Estou sendo introduzido a vários desses conceitos agora, mas me chamou a atenção essas conexões entre conceitos de linguística e uma coisa que eu estou vendo no campo mais prático de quem está fazendo bioinformática, análise, é que agora, com a chegada dos modelos de linguagem grandes, existe uma tentativa de pessoas que não são filósofos, não são linguistas, de introduzir novas palavras a essa lista que você acabou de falar. Então, eu vi um artigo recente, por exemplo, falando da gramática dos genes, mas num sentido muito, digamos assim, pouco trabalhado. Assim, eu tenho um modelo de linguagem, eu quero adaptar para meus dados, o modelo de linguagem trabalha com gramática e sintaxe, então eu vou chamar de gramática e sintaxe. Então, eu estou vendo algumas outras coisas que trazem essa ideia da linguística por causa desse plano de inteligência artificial que estão tentando forçar outras ideias. Mas eu queria saber, de um ponto de vista talvez um pouco mais filosófico, embasado, se você vê outras ideias da linguística que você poderia trazer para uma biosemiótica, digamos assim, uma ideia de gramática, uma ideia de sintaxe, se essas coisas podem ter um sentido mais bem fundamentado do que apenas uma tradução, mais do que uma analogia, uma metáfora bem construída, digamos assim. De autores que se utilizam disso? Não, de você no que você vê, assim, se você consegue pensar em aumentar essa lista. Assim, é mais uma provocação de trazendo essa ideia, esse comentário, e saber se você vê uma extensão disso para outros cantos. Qual a profundidade que você vê em outras áreas da linguística e da produção de proteína? Desse cruzamento entre linguística e biologia? E a biologia ali, bioquímica, molecular, produção genética. Eu não posso responder muito bem essa questão, porque eu não estudo exatamente esse campo, né? O que eu quis aqui mostrar para vocês foi mais essa origem do Phonics School na biosemiótica,
Mas, assim, estudando, tem muita gente que produz, tem fitossemiótica, que eu já vi, tem... como? Protossemiótica, aí o campo vai ser vasto, mas eu, assim, não saberia dizer, assim, qual a fertilidade disso em outros campos, não estou estudando a biosemiótica, me interessa, mas, assim, a minha pesquisa agora está mais focada no Phonics School, então não estou olhando muito para outros desdobramentos, né, mas que tem isso no meu drive, lá na minha pastinha, está cheio dessas obras, mas, assim, não saberia falar muito mais além disso. Tá, beleza, obrigado. Só um passarinho me contou que vai sair um texto logo sobre modelos de linguagem de proteínas e biosemiótica. Já posso te passar. Desculpem, eu tentei um esforço aqui para explicar as coisas de produção de proteína. Se eu falei alguma besteira do ponto de vista biomolecular. Maurício, por favor. Fala aqui? Sim. Aí não devo deixar de mencionar que Maurício é meu orientador. Luiz, você falou no começo que para o Phonics School a célula é o sujeito. A gente leva essa concepção para dentro da célula e leva para a bioquímica, leva para a biologia molecular, leva para esse nível. Tudo isso daí também é sujeito ou não, né? E aí, vamos supor que seja, se essa concepção do Phonics School ela pode ser utilizada a partir dessa ideia de que tudo isso é sujeito para um combate de um fisicalismo que ele é reducionista de todas as propriedades vitais, as suas propriedades bioquímicas, biomoleculares e físico-químicas. Tá. Você pode fazer a crítica dessa forma de fisicalismo. Tá? Uhum. Sim, a célula para o Phonics School é um sujeito também. E o Phonics School está fazendo está criando essa terminologia um tanto exótica, né, de chamar uma célula de sujeito, exatamente para combater as visões mecanicistas da vida. O adversário do Phonics School, do ponto de vista histórico, é exatamente a concepção fisicalista mecanicista de vida, que estava propondo essa noção de que o organismo é máquina, que o organismo é um ser maquínico. Ele vai insistir muito em várias obras discutindo essa transposição inconsequente, que ele vai chamar de pensar que o organismo é uma máquina, tal como um automóvel, ele brinca, e que não, para o Phonics School, os organismos são sujeitos, e por isso tem uma forma ativa de perceber o mundo, não apenas uma forma passiva, por isso ele vai usar a terminologia aí de signos, mas é em razão disso. O embate dele é com o mecanicismo, com o maquinismo, com o fisicalismo, mas ele não deixa de ser um materialista. Ele não está falando, ele é um grande fisiólogo, um grande zoólogo. Esse modelo aqui o Wiener vai elogiar muito, vai falar que é um dos primeiros modelos de feedback. Então, não é que o Phonics School é um vitalista teórico, né? Ele sabe muito bem que o organismo tem lá uma certa modus operandi maquínico, mas não é somente maquínico. Ele é um sujeito ativo e ele vai falar... Tem um exemplo muito curioso do Phonics School, que ele vai pensar como que... Uma das diferenças de um organismo com uma máquina é porque a geração do organismo é interna. Toda máquina tem que ter algo externo para lhe criar, para lhe formar. Aí ele fala, um sino, você tem que ter a forma do badalo para você colocar o ferro derretido, você tem que inserir depois a campana lá no sino. Ela fala, olha, vamos supor a produção desse objeto material de um ponto de vista orgânico, biológico. Aí ele vai repensar falar, a gente vai partir de uma massa informe, tal como é a vida, e isso aí vai tomando forma internamente. É uma bela descrição dele, mostrando como que a gente pode pensar a geração orgânica de um material inorgânico.
mas assim, só foi um pouco adiante, mas o embate dele, na época, é contra o mecanicismo, o fisicalismo e o maquinismo. Na teoria, a gente tem 5 minutos, a gente tem 4 pessoas inscritas ainda. Então, vamos, João, por favor. Bom, tentar ser breve, na linha das duas questões que vieram antes, porque eu não sei se eu entendi, porque eu estava pensando um pouco como o Thiago, provocar assim, que outra teoria linguística poderia estar aqui? Porque o von Wexel parece que abre muito, né? Você falando contra o mecanicismo, então é super rico. Interpretação, o meio... Por que precisa ficar preso a um código? Na hora que o Canguilhem fala, agora o vocabulário é da teoria linguística, essa é contingencialmente uma teoria da informação que está acontecendo ali em meados do século XX e tal. Então, quer dizer, se é o von Wexel para criticar isso, onde que você poderia reverter de um ponto de vista criativo com outra teoria da linguagem, talvez? Ou talvez eu entendi errado, talvez você estaria propondo que isso vai junto com o von Wexel, com a biosemiótica wexeliana, poderia vir com isso, mas se vier, aí talvez seja incompatível, não é? Porque seria reducionista toda essa visão molecular e tal, né? Reducionista em que ponto, João? Você falou, um maquinário que produz a partir do código. De onde veio esse código? Quer dizer, o von Wexel não é muito mais aberto do que isso? Não entendi o reducionismo que você está pensando nele. Porque, agora eu fiquei na pressão, que tem 4 perguntas aqui, talvez eu não tenha entendido. Quer dizer, na hora que você trouxe todo esse arcabouço de código, etc e tal, você acha que isso vai junto com a visão do von Wexel, ou o von Wexel criticaria a visão do von Wexel? Não, acho que o Phonics School estaria super apoiando esse ponto de vista de uma biosemiótica molecular. Então... Porque exatamente o que o filho dele, o que o Marcello Barbieri tanto estão falando, olha, tem processo de significação intracelular. Não, sim, mas será que com isso não está naturalizando um monte de categorias que não seriam necessárias para uma semiótica biológica? Tipo qual? Tipo código, tipo... Para o Phonics School, isso é natural. Sinal, significado, para ele é uma entidade natural. Sinal, significado, sim. Tá. Mas código, talvez não. Isso aí já vai vir para depois, tá. né? Sim. Essa visão, né, do dogma que você vai falar, né, como transcrição, tradução e tal. Eu não sei se isso não fecharia um pouco o que poderia ser uma biosemiose do Wexel em nível molecular. Não sei. Se isso não ficaria um reducionismo linguístico, assim, dentro da biologia molecular? Eu estou pensando se o von Wexel não deu uma coisa muito mais ampla que você acaba aprisionando ao aceitar todo esse dogma molecular. Quer dizer, será que não pode ser... você falou, ele é um naturalista de algum modo, né? Ele não está sendo materialismo. Mas ao fechar com essa visão, será que você não está empobrecendo, talvez, o von Wexel? Quer dizer, por que empobreceria? Porque a noção de eu fiquei na pressão que tem muita gente, depois a gente conversa mais. Não, mas eu estou gostando, mas estou querendo Não, aqui, assim, tem os biólogos aqui, mas os biólogos, né, acho que vão dizer que essa é uma visão dos anos 50 da informação, DNA, RNA, proteína, que não é mais exatamente a mesma coisa hoje em dia, né? E aí, nisso, será que não abre um monte de possibilidades biológicas que talvez enriqueçam ainda mais o que poderia ser uma biosemiótica do von Wexel hoje, né, de algum modo? O que eu estou criticando é não o von Wexel, mas essa visão, né, do gene como informação, tal, o código dos anos 50, que vai caducando na biologia. E será que isso não é até mas mudou para qual? Bom, aí os biólogos vão trazer, tem muita coisa acontecendo, né? Mas, assim, eu não sou especialista, mas eu fiquei pensando se não tem, o von Wexel não poderia ter mais potência até com outra visão da biologia, de algum modo. A Gabriela vai fazer uma fala que tem a ver com... Tem a diferença entre levantar a mão... Não, pode vir. Não, pode vir. Não é uma mão que você vai, é um dedo. Porque tem a ver com o significado. A gente tem que introduzir esse novo código. Mostra a minha ignorância nesse ponto. Bom, eu vou tentar ser muito breve. Eu queria falar de 3 pontos que foram abordados aqui. Primeiro, eu queria perguntar a data de quando esse trabalho foi feito, porque eu achei extremamente abrangente, lógico e comporta todas as novidades da biologia que vem depois, do que a gente aprendeu, inclusive epigenética, porque uma hora ele fala, essa máquina de codificação, ela leva a um significado que tem a ver com a sinalização externa, que é percebida de formas diferentes, que interferem na codificação.
E isso comporta todas as novidades, praticamente. Então, ao contrário, eu achei extremamente lógico. Assim. Deu para... A outra coisa que eu queria falar, o Tiago, tem um trabalho de um cientista que chama de Boston, Robert Church, que ele pegou o código genético e pegou um texto do Shakespeare e traduziu, digitalizou, né? Como vocês sabem, no código binário, e pegou para cada 01, 10, 11, 00, ele passou para um código ATCG. Clonou numa bactéria, expressou. Depois você tem, então, uma proteína que você recodifica para o código binário, que você já conhecia a correspondência. E ele recuperou o texto do Shakespeare, tal qual. Então, aqui, claro, é uma total manipulação. Cadê o Tiago? Está aí. É uma total manipulação, mas eu queria jogar aqui o conceito também de uso da célula, assim como várias descobertas recentes que deram um poder absurdo para a biologia, né? Porque a biologia ela se empoderou muito mais tardiamente do que a física, né? Se a gente pensar que a gente foi para a Lua em 60 e nada, né? Então a biologia se empoderou mais recentemente pelo entendimento dos processos que acontecem dentro de uma oficininha, uma usina, vamos chamar assim, as células, a utilização disso como uma ferramenta, né? Então, ele criou o código biológico, o gravador biológico, que tem uma capacidade de armazenamento infinitamente maior do que o computador. Você pensar que numa ponta de prego, você tem 1 milhão de células e que você pode, em cada célula, replicar essa informação e estocar isso sem muita energia, você passa a ter aí uma alternativa a todo esse processo que depende de muita energia e tal. E aí tinham outras coisas, mas acho que é muito tempo. Então, parabéns, eu gostei muito, achei muito, muito bom a escolha. Essa visão de mundo aí do Phonexpo, ele está desde a primeira obra dele até o fim da carreira dele. Então, e qual que é a data? Ele vai morrer em 1940 e poucos. Onde está resumido nesse texto que chama Teoria do Significado, mas assim, todas as obras dele, quando ele está fazendo zoologia ou fisiologia, ele sempre está usando esses termos, signo, significado. Obrigada. Lucas? Obrigado, Luiz. Adorei sua palestra. É a segunda vez que eu venho, eu estou cada vez entendendo melhor. Estou convencendo. Tá. Eu tenho 3 perguntas, uma ontológica, uma epistemológica e uma histórica. A ontológica é no sentido de que, aí perdoe a minha ignorância, eu sempre entendi o significado como um estado mental. Né? Signos, significados, enquanto estados mentais. E essa seria uma ontologia do significado. Tá. Mas, pelo que eu entendi, o von Exel não afirma que uma célula tem um estado mental. Nesse sentido, qual que é a ontologia do significado? E pelo que eu entendi, não se trata de uma metáfora, né? Isso. Ele está dizendo que existe um realismo do significado. O significado está no mundo, não é uma metáfora do nosso modelo. Então, se esse significado não é um estado mental, qual que é a ontologia desse significado? Tá. Queria que você explicasse um pouco melhor. A segunda pergunta é mais epistêmica. Aí, fazendo contraponto com o materialismo reducionista molecular. Existem abordagens hoje em dia, aí eu cito o Sarkar, que eles propõem que a gente elimine a ideia de informação da biologia, justamente por isso. E ele diz que não existe essa ideia de informação e código, é uma metáfora levada além da conta. Que tudo que a gente tem são proteínas entrando em entropia.
e que a bioquímica celular nada mais são do que interações moleculares em entropia, né? E ela só não decai porque a gente tem uma fonte externa de energia, que é o Sol, que não se trata de um sistema fechado, mas... Então, a evolução e a bioquímica nada mais é do que essa proteínas, forma, função e entropia. Então, a tradução do código, a tradução, a transcrição, nada seria mais que um decaimento entrópico das moléculas. E a pergunta epistêmica é no sentido, qual que você acha que é o problema científico mais importante que a biosemiótica resolve que um modelo tradicional reducionista molecular não resolveria? Ou seja, qual que é a vantagem epistêmica da abordagem? A principal vantagem epistêmica da biosemiótica em relação a um reducionismo molecular. E a terceira pergunta histórica é de qual a relação do von Exel com a evolução darwiniana. Porque ele é meio um pouquinho posterior, mas eu acho que ele não chegou a ver a ascensão da síntese moderna, mas não sei se ele teve acesso à evolução das espécies. Então, era nesse sentido, qual que é a posição dele nesse ponto? Tá bom, obrigado, Lucas. A questão ontológica para o Phonics School, acho que até eu mencionei, o significado é uma entidade natural. A gente tem um certo vício de pensar a ideia de significado como uma entidade mental, mas o Phonics School está falando significado é uma entidade natural, os organismos significam o mundo. A célula tem uma relação de significação com o seu meio, com o seu interior. A abelha tem uma relação de significação com as flores. Então, não sei se responde suficientemente, mas é uma entidade da natureza. Uma entidade primária, digamos assim. Poderia ser uma entidade primária, fundamental. Ele vai falar que não é meramente metafórico o que ele está falando. A lei de significado que eu falei no começo não é metáfora. Está falando, olha, para o trabalho mecânico entrar em andar, precisa ter alguma orientação. Ele vai chamar essa orientação de leis técnicas ou leis de significado. A pergunta epistemológica sobre a vantagem epistêmica diria assim, acho que é uma escolha epistemológica. Não sei se o biólogo molecular biosemiótico vai fazer um trabalho melhor do que um que seja totalmente mecanicista. Acho que é uma questão de ponto de vista da natureza. Não sei se teria uma vantagem. Acho que é uma questão meio de postura científica, você pensar o processo orgânico, molecular ou ecológico do ponto de vista do significado ou não. Eu responderia isso. A histórica, em relação a Phonics School e evolução, aí é polêmica no ar. Porque Phonics School foi darwiniano ferrenho no começo da carreira, era um grande darwinista. Não sei que raios lhe aconteceu, mas ele vira a chavinha em relação à evolução e passa a negar a evolução durante grande parte da sua obra. 70% da obra ele vai ser um criacionista à la Descartes, que Deus criou as coisas, continua criando-as. Termina assim? Termina assim. Ele conhecia a teoria da evolução, estava na onda, né, no tempo dele. Só que já li biografia dele, nada disse assim muito claro por que Phonics School vai esquecer a teoria da evolução, mas ele vai ficar. Ele tem textos escritos sobre que chama-se Contra Darwin, capítulos chamando capítulos contrapondo. Ele vai contrapor adaptação e acomodação, que em alemão tem Einpassung e Anpassung. Vai falar, não, na verdade, os organismos não se adaptam, não é uma adaptação, eles se acomodam. Aí tem... Não. E aí tem esse outro polêmica que, para ele, os seres vivos estão perfeitamente bem na natureza. Essa é uma visão romântica do romantismo do Goethe. Ele tem a concepção de natureza do Phonics School é bem romântica, do romantismo alemão mesmo.
que tem essa noção da natureza como uma grande metáfora musical, uma grande composição, e que os organismos seriam as notas dessa composição. Então, todas essas notas estão muito bem encaixadas umas com as outras. O Phonics School tem essa visão de natureza, assim. Mas em relação à evolução, ele é um criacionista mesmo, bem cartesiano. É o que a gente hoje em dia que estuda, eu não jogo fora Darwin, mas aí quando eu bato quando eu tropeço com isso, o Phonics School, eu simplesmente tento entender de outro jeito, fazer uma nova consideração. Mas eu queria até, João, que você falou do Byzantsky ontem, e que ele é uma espécie de... Você falou que ele é... Ele defende ali um evolucionismo teísta, mas não é um criacionismo. Eu queria ver o que é esse... Quer dizer, ele vai aceitar uma criação, quer dizer, do ponto de vista metafísico, mas depois ele aceita a evolução. É uma leitura não literal da Bíblia. Tá. Então, né? não. Phonics School não é nem isso daí. Phonics School... Deus tutto criatore, criou todas as espécies, continua criando, né? Por isso cartesiano. Porque as pessoas vão perguntar para ele, né? Mas e aí outras espécies aí? Não, Deus está criando a cada vez. Mas ele tem essa... Com predileção pelos besouros. Mas ele é bem exótico, ele tem essas coisas que eu acho muito impressionantes da teoria do significado, esse modelo de percepção, que muita gente vai se inspirar depois, o Wiener vai elogiar muito, então tem muita, ele vai... acho que tem até uma lei de Phonics School na fisiologia, não lembro agora como é que é essa lei dele, mas ele vai trazer muita colaboração para a fisiologia, para a ecologia, mas se tratando de evolução, ele não sei o que ele passou na vida para ser anti-evolucionista. É isso. Obrigada. Eu teria uma pergunta, mas é exatamente a que o Lucas fez, né? Sobre, e aí, qual que é o ganho epistêmico da biosemiótica? Eu venho fazendo biosemiótica há muito tempo, e essa é uma pergunta que está me incomodando bastante. Eu até fiz para ele ontem. Eu acho também que tem uma questão juntos, né, de ideologia científica também, né? Qual que é o paradigma de ciência que a gente se acomoda hoje em dia? Acho que talvez haja alguma coisa ali, algum ganho. A gente só precisa entender um pouquinho mais. Tá. Não sei. Obrigado. Pode. Mas obrigada. Muito obrigada, Luiz. Obrigado. Agora a gente vai almoçar, não sei muito bem aonde. A gente vai encerrar a gravação. Parabéns. Valeu, Maurício. Tão pouco tempo você entrou dentro